Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane e esse é o canal Ensino Religioso Sem Tabu. Bom, pessoal, nós estamos agora entrando no mês do folclore, que comemoramos aqui no Nordeste com bastante ênfase esse momento, devido à profunda valorização da cultura popular na nossa região. Então, o que tem a ver folclore com ensino religioso? Nós vamos, a partir do ensino religioso, fazer uma análise sobre o comportamento ético-social dos personagens folclóricos e quais são as influências dos seus comportamentos e das suas personalidades para a cultura do Brasil, certo? Então, vamos iniciar pelo conceito de ética. O que é ética? Ética é um estudo de princípios e de valores que vão orientar o comportamento humano dentro de uma determinada sociedade, desde a menor sociedade até a macro sociedade, desde o núcleo familiar até uma cultura de um país ou de um continente inteiro, tá? Então, valores que são os valores são as menores partes que vão constituir o conjunto de ética. E o que vão ser valores? Valores vai ser honestidade, respeito, empatia, integridade, que são qualidades que nós esperamos que os seres humanos possuam ou desenvolvam para que a sociedade possa ser cada vez mais pacífica e que as convivências possam ser cada dia mais humanas e mais tolerantes e mais empáticas, né? Então, dentro disso, nós vamos estudar as características dos personagens do folclore brasileiro e ver quais dessas características destes personagens estão enraizadas na nossa cultura e na nossa forma de nos comportar na nossa sociedade, certo? O folclore brasileiro tem as suas próprias lendas, suas próprias histórias, e ele tem as suas festividades, né? Dentro dessas lendas e festividades, vamos ter os costumes éticos, e esses costumes éticos vão ser diferentes de uma região para outra do país, e também as figuras folclóricas também vão ter influência maior ou menor em determinadas regiões do país, dependendo da figura, como nós vamos ver adiante, certo? Então, essas figuras, ela vem há muito tempo moldando a cultura e o comportamento das pessoas em diversas regiões e religiões do nosso país, tá? A primeira figura que nós vamos estudar é a mula sem cabeça. E aí, a mula sem cabeça é uma figura emblemática, né, do folclore brasileiro. Segundo a lenda da mula sem cabeça, é, ela é uma mulher que teve um relacionamento amoroso com um padre, um sacerdote da Igreja Católica. Sabemos, né, que o celibato é um dos dogmas da Igreja Católica. Então, os padres, ao aceitarem a vida religiosa, fazem um voto de celibato. E alguns padres quebram esse voto de celibato, certo? Então, a lenda da mula sem cabeça vai partir exatamente de uma história de um padre que quebra o seu voto de celibato e se relaciona com uma mulher. E aí, como castigo, essa mulher se transforma na mula sem cabeça, que é uma mula que não tem cabeça, logicamente, e que solta fogo, né, pelas narinas. A moral dessa história está relacionada a ter disciplina, ter obediência e respeito às regras, né, sociais e religiosas. A história da mula sem cabeça é usada para discutir a importância da retidão e da fidelidade a, a coisas que envolvem nossos votos e a nossa palavra, e também a nossa fé na religião. Além disso, a história da mula sem cabeça
pode nos levar a alguns tabus da religião que nós precisamos conversar sobre, uma vez que o nosso canal se chama Ensino Religioso Sem Tabu. Então, aqui eu vou abrir um parêntese, uma aspa, para nós podermos observar a lenda da mula sem cabeça, que é o seguinte ponto. Houve uma quebra de regras nessa lenda. O padre e esta mulher quebraram uma regra da Igreja Católica, que é a regra do celibato. Mas precisamos analisar pontos como até que ponto essa lenda não vai alimentar o machismo no Brasil, até que ponto também essa história não pode estar protegendo o mau comportamento masculino, uma vez que tanto o padre quanto a mulher infringiram uma regra religiosa e social, mas apenas a mulher recebeu o castigo por essa infração. Ao padre, nada acontece. Então, serve para nós pensarmos sobre a posição da mulher, né, na nossa sociedade e a posição de homens que detêm um determinado poder, a impunidade, né, que vai acontecer. Fica para nós refletirmos mais sobre esse ponto. Uma outra figura muito importante é o Saci, ou o Saci Pererê, né? O Saci é um menino negro que tem apenas uma perna, que fuma um cachimbo e que usa uma boina vermelha. Ele é muito conhecido no estado do Pará. Lá, essa lenda do Saci, ela é fortíssima. O Saci, ele simboliza a astúcia de um povo, a sabedoria popular, né? Porque o Saci, ele tem grande conhecimento de plantas, de ervas medicinais que pode curar. E também o Saci é um grande protetor da natureza, né? Então, o Saci, ele fica ali nas matas, pregando peças em pessoas que chegam até aquele ambiente para destruir, e também cuidando dos animais através de seus conhecimentos que ele adquiriu através da sua ancestralidade, né? O Saci também vai representar esse respeito à ancestralidade, esse guardar o conhecimento dos ancestrais e utilizá-lo para o bem maior, né? O Saci sempre vai estar aí ajudando os animais com os seus conhecimentos. A ética ligada ao Saci, o valor ligado ao Saci, envolve o conhecimento, né, que é oralmente passado, e o respeito pelas forças da natureza. Vejam bem, nós temos aí um primeiro guardião da natureza, a Cuca. A Cuca é uma velha bruxa que normalmente é representada como se fosse um crocodilo, um jacaré, na verdade, que é um animal da nossa fauna, da fauna brasileira, e ela aterroriza crianças, né? A Cuca é um mecanismo psicológico bastante utilizado e popularmente utilizado para amedrontar crianças e fazer com que as crianças sigam ordens e mantenham uma disciplina, né? Então, a Cuca ela é um disciplinador psicológico popular que se espalha por todos os cantos do Brasil. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, né? Então, as crianças são sempre ameaçadas através da figura da Cuca. Porém, o que essa figura vem nos trazer é o ensinamento da disciplina, né? A Cuca ela vem como uma figura que vai fazer com que as crianças se disciplinem e é largamente utilizada dentro da conjuntura popular. Um outro personagem folclórico que é pouco conhecido por nós aqui do Nordeste é o Negrinho do Pastoreio. Eu vou contar um pouco da lenda do Negrinho do Pastoreio, porque nós não temos muita afinidade com essa lenda. Bom, em um determinado momento, o Negrinho do Pastoreio era um menino escravo, né?
E o dono dele, o dono do escravo, pediu para que ele cuidasse dos cavalos. E ele teria que passar a noite inteira cuidando desses cavalos. Só que um desses cavalos fugiu e ele perdeu esse cavalo. Então, como o dono, com muita raiva, mandou que açoitasse esse menino. E o menino já estava muito mal quando, de noite, Nossa Senhora Aparecida houve uma aparição para ele. Veja aí a junção da religiosidade com as lendas do folclore brasileiro. Nossa Senhora Aparecida vai aparecer para o Neguinho do Pastoreio e mostrar para ele onde é que está o cavalo. O Neguinho busca o cavalo, traz de volta o cavalo, só que ele vai embora com o cavalo, porque ele ficou com muita raiva porque ele tinha apanhado. Então, a crença popular, lá para os lados do Rio Grande do Sul, é que o Negrinho do Pastoreio vai ajudar a encontrar objetos perdidos, né? E a ética associada ao Negrinho do Pastoreio está na ideia de reforçar a questão do ideal de que Deus vai sempre ajudar ao oprimido, né? Então, houve ali uma intervenção, né? Uma intervenção religiosa, uma intervenção divina, e o Negrinho do Pastoreio conseguiu sair daquela situação de opressão em que ele se encontrava, né? Então, o Negrinho do Pastoreio tem essa questão do valor das pessoas, né? E do valor da justiça social. Nós temos agora uma figura interessantíssima, que é o Boto Rosa. O Boto Rosa, para quem não sabe, é uma espécie de golfinho que vive em rios, né? Principalmente na região da Amazônia. E a lenda do Boto Rosa diz que, em noites de lua, o Boto se transforma num homem muito bonito e vai para as festas seduzir mulheres. Devido a essa lenda, vão surgir alguns costumes, alguns valores dentro da sociedade, né? Principalmente ali na região central da Amazônia. Então, o que acontece? E no Pará, quando uma mulher engravida, e ela não quer dizer o nome do pai da criança, ela simplesmente diz que é o filho do Boto, né? E quando uma mulher expressa a paternidade do seu filho como sendo do Boto, essa mulher não é mais perturbada com esta pergunta. Ninguém vai duvidar da afirmação da mulher, né? Porque entende-se culturalmente naquela região que se a mulher diz que é filho do Boto, é porque ela não quer dizer quem é o pai do filho dela e é preciso respeitar essa privacidade. Não que hoje em dia se acredite que realmente essa figura da lenda ela exista, mas criou-se um valor social, ético daquela região de respeitar a decisão da mulher em não revelar quem é o pai do filho que ela está carregando no ventre. Então, essa questão do Boto vai trabalhar a individualidade da pessoa, né? E a empatia dos outros em compreender aquele momento daquela mulher, né? E envolve também a verdade nas relações interpessoais, né? É uma questão de saber que existe ali uma verdade por trás daquela fala, mas também de respeitar o espaço daquela pessoa que não quer, naquele momento, expor sua vida. Uma outra personagem, e essa é muito conhecida nossa, é a Comadre Fulozinha. Então, a Comadre Fulozinha ela é muito conhecida em Pernambuco e aqui na Paraíba, né? Ela é uma grande defensora da natureza. Ela anda com o seu chicotinho pelo meio da mata e ela castiga todos aqueles que desrespeitam a natureza. Vejam bem, nós já estamos no segundo personagem que é um grande defensor da natureza. A Comadre Fulozinha ela vai transmitir exatamente essa mensagem de necessidade de preservar a natureza e o meio ambiente. Então, ela representa uma profunda defesa ecológica, né? Um valor de defesa da ecologia, de um modo geral, da fauna e da flora.
e dos recursos naturais, né? Então, entrou na mata para fazer desordem, para matar animais, pode ter certeza, a guardiã estará lá. E se você sentir a chicotadinha nas costas e não souber de onde vem, saiba quem foi que deu. Uma festa interessante, também faz parte do nosso folclore, é o Bumba Meu Boi. É uma tradição muito forte no Maranhão, e celebra as lutas e as aspirações do povo. O Bumba Meu Boi é uma história que se passa em torno da ressurreição de um boi. E após esse boi ter ressuscitado, houve ali uma festa onde tanto o fazendeiro quanto os trabalhadores ficaram juntos harmonicamente, independente da classe social a qual cada um deles pertenciam, e festejaram essa ressurreição do boi. Lá no Maranhão, o Bumba Meu Boi é um elemento crucial na identidade cultural e reforça os valores de solidariedade, celebração da vida e preservação das tradições. Ou seja, naquele momento de festa, todos se solidarizam, todos estão juntos, independente da classe social, para fazer uma celebração pela vida que foi ressuscitada, né? E preservar também as tradições e culturas daquele povo. Uma figura bem interessante, mas que nós não temos muito conhecimento dela aqui no Nordeste é o Caboclo d'Água. Porque esse personagem ele está muito mais, ele é muito mais forte no Ceará e no Piauí, nos estados do Nordeste, e ele é fortíssimo em Minas Gerais. Então é um personagem que vive nos rios e é guardião dos rios e da vida que existe dentro dos rios, né? A ética relacionada a este personagem está no respeito ao meio ambiente e na preservação das fontes de água. Eu quero que vocês percebam que esses personagens da cultura popular trazem consigo uma grande sabedoria na questão de preservação da natureza, né? Vários personagens a gente já viu que são guardiões da natureza. Nós temos aqui um outro personagem, esse muito conhecido e temido em quase todas as partes do Brasil, mas no Nordeste, em Pernambuco e na Bahia, ele é muito temido, que é o lobisomem. Então, o lobisomem é um homem que se transforma em lobo toda noite de lua cheia. E qual é a ética que a gente pode trabalhar? Quais são os valores que nós podemos trabalhar através da figura do lobisomem? Bom, a gente pode trabalhar a dualidade humana, né? Todo mundo tem dois lados. Lembra do yin yang? Nem todo mundo é todo mundo, todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% ruim. Precisa haver o equilíbrio. Mas na figura do lobisomem, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um momento em que aquele homem se transforma num lobo e que ele vai colocar para fora toda a sua raiva, todos os seus impulsos e todo o seu descontrole, né? É, essa lenda vai nos trazer a ética, uma ética de valorização de equilíbrio, a valorização do equilíbrio humano. O ser humano, ele precisa controlar suas raivas, o ser humano precisa controlar os seus impulsos, né? Não pode deixar essa fera que está dentro da gente a todo momento agir por nós numa sociedade, porque se as pessoas deixam que seu lado selvagem, né, entre aspas, mas o seu lado mais oculto, o seu lado mais violento, fique o tempo todo aflorando, nós não vamos ter uma sociedade pacífica. Então, o lobisomem ele tem essa conotação de nos fazer pensar na nossa própria humanidade. Uma outra personagem muito interessante é a Caipora. A Caipora é uma personagem popular que é muito conhecida aqui na região Nordeste. E assim como a comadre Fulozinha, a Caipora defende as matas e os animais. Uma característica da comadre Fulozinha é que ela anda com seu chicote. Uma característica da caipora é que ela gosta muito de fumar. A caipora é uma fumante assídua. Então, muitas vezes, os caçadores tentam acalmar a caipora doando cigarros, né? Ela fica muito feliz, porém, ela nunca se engana nem se ludibria com esses oferecimentos que as pessoas fazem de cigarros lá nas matas para tentar acalmar a caipora.
ela defende a natureza, ela defende os animais da floresta com muita força, segundo reza a lenda da caipora, né? É frequentemente usada para educar sobre a preservação das florestas. Então, é mais um personagem da cultura popular que vem nos alertar sobre a necessidade de preservação do meio ambiente. Nosso último personagem é o Curupira, nosso último desta aula, né? Não é que existem muitos outros personagens espalhados pelo Brasil. Mas o Curupira, assim como a Caipora, assim como a comadre Fulozinha, assim como o da água, é, o guardião dos rios, é um guardião da natureza. E tem uma característica física interessante, que é ele tem um fogo na cabeça e nos olhos, e os pés do Curupira são virados para trás. O que estrategicamente é ótimo para ele, porque ele pode se defender e correr dos caçadores e dos intrusos, e as pessoas não sabem, se ficam perdidos, porque como os pés dele é para trás, eles não sabem para onde de fato o curupira está correndo. Então, essa característica física dele engana as pessoas. Então, o curupira, assim como a caipora, ele vai proteger a fauna e vai proteger a flora do Brasil e vai punir severamente aqueles que entram dentro das matas para poder fazerem destruição, fazer desordem ali na casa dos animais, na casa desses seres lendários, né? O Curupira ele vai defender o meio ambiente e a ideia de que as ações humanas elas têm que ser harmônicas com a natureza para garantir a preservação da floresta. Como vocês podem perceber, a cultura popular, há muito tempo, né, dentro das suas lendas, dentro da sua ética, já vem nos trazendo e nos alertando sobre a importância de nós conservarmos o nosso planeta, porque é deste planeta de onde nós tiramos todo o nosso sustento. E se nós destruirmos as florestas, as matas, os rios, matarmos os animais indiscriminadamente, nós estamos destruindo nossa própria casa. A sabedoria popular é imensa. A transmissão dessa sabedoria é importantíssima para criar pessoas que possam ser mais respeitosas umas com as outras, que tenham autocontrole, que respeitem a natureza, que respeitem os rios, que respeitem o espaço do outro, a vida do outro, os segredos do outro. Então, esses personagens são muito importantes para a gente refletir o nosso comportamento ético dentro da sociedade. Vejam que são lendas que pertencem à tradição oral, que são lendas que pertencem à cultura popular. Não são histórias ou textos que pertencem a uma população erudita, uma população formada, uma população de estudada, uma população científica. Mas, apesar disso, são personagens que trazem exatamente os mesmos discursos dessas pessoas estudadas, desses cientistas, dos cientistas, dos meteorologistas, que desde sempre esses personagens nos alertam sobre a necessidade da gente cuidar do nosso planeta, da gente cuidar do outro ser humano. Então, a sabedoria popular, ela sempre foi, sempre será muito grande, muito importante para a nossa vivência e convivência neste mundo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham tirado proveito dessas lições da nossa cultura popular. Na sala de aula, eu vou dizer para vocês como vai ser cobrado não, como nós vamos exercitar os conhecimentos que adquirimos nessa aula, tá certo? Então, um grande abraço para vocês. Se sentirem necessidade, assistam a aula mais de uma vez. Muito obrigado e até a próxima.